Rubens Ottoni, que é da bancada do Partido dos Trabalhadores lá no Congresso Nacional. Deputado Rubens Ottoni, sempre muito atuante, né? Inclusive tem boas notícias aqui para nossa cidade, a nossa região. Deputado que tem trabalhado aí, inclusive, na viabilização de recursos, né, para nos ajudar aí no desenvolvimento da cidade e do estado. Deputado Rubens Ottoni, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar com a gente no Rádio Debate. Bom dia, deputado. Bom dia, Cândido Filho, bom dia, Paulo Henrique, todos os ouvintes aqui desse espaço privilegiado de comunicação. É verdade o que você disse, nós estamos muito empenhados em Brasília para podermos ajudar a nossa cidade de Anápolis, a região, a todo o estado de Goiás, a cada vez mais se desenvolver do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social, para melhorar a qualidade de vida da nossa população. E é esse o nosso desafio, é esse também o nosso compromisso em Brasília. Aliás, eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor, deputado, falando sobre a recomposição do orçamento das universidades federais, das instituições federais de educação. Aqui em Anápolis, por exemplo, nós temos o IFG, que é uma instituição federal. E falo isso porque é o seguinte, uma sociedade que pretende se desenvolver tem que investir maciçamente na educação, tem que se preocupar com a educação. E nós estávamos na seguinte situação. Se por acaso o governo anterior tivesse conseguido a reeleição, nós teríamos começado janeiro com as universidades sem recursos, sem orçamento, inclusive sem verbas para a pesquisa. É verdade quando eu falo que houve uma recomposição substancial do orçamento das instituições federais, deputado? Você disse bem, essa semana nós tivemos uma excelente notícia. Uma notícia onde o presidente Lula confirmou o seu compromisso de poder dar todo o apoio à educação, à ciência, à tecnologia. E uma coisa importante para isso era a garantia da recomposição do orçamento para as universidades e para os institutos federais. Só para você ter uma ideia, o orçamento previsto, o orçamento apresentado pelo governo anterior, foi feito pelo governo Bolsonaro, em 2022. Para esse ano de 2023, é um orçamento inferior ao orçamento de 2020, ao orçamento de 2021, de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 e inferior ao orçamento de 2015. O recurso previsto para o ano 2023 é menor do que todos esses anos. Então, a recomposição que o presidente Lula fez foi garantir um recurso que pudesse recuperar a condição das universidades federais, dos institutos federais, poderem funcionar normalmente. Então, agora, essa recomposição do orçamento que foi anunciada nessa semana dá, digamos assim, esse fôlego. Não é nem dizer que com isso está resolvido o problema das universidades e dos institutos, porque não está. Mas pelo menos dá um fôlego para podermos agora, ano a ano, recuperarmos os investimentos e dessa forma darmos condição para o trabalho. E eu vou dizer para você, Cândido Filho, isso aí não foi uma coincidência. Essa foi uma ação do governo anterior premeditada. E quando eu falo isso, não é uma análise minha, é uma fala do próprio ministro da Educação na época, que, entrevistado, disse, olha, ensino superior público, para nós, não é prioridade. Pois é. Para nós, a prioridade é a educação básica. Claro, para nós também a educação básica é prioridade. Só que não é só a educação básica. É preciso garantir o ensino superior. E na visão deles, não. Ensino superior, quem puder pagar, paga, quem não puder, não estuda. E nós não, a nossa visão é o seguinte, educação básica é prioridade, mas educação superior também é prioridade, porque não é só quem tem dinheiro que tem direito de chegar a uma faculdade, você tem que dar o direito da faculdade ao curso superior para aquele que vem de baixo. E outro detalhe também, deputado Rubens Ottoni, é que a gente vive numa sociedade que a evolução precisa ser constante. Nós estamos na era da tecnologia, então isso envolve pesquisa, e a situação
situação estava tão grave que já praticamente não existia recursos para a pesquisa no Brasil. Bolsistas já estavam tendo que procurar um outro caminho porque não tinha mais recursos para continuar fazendo as suas pesquisas. Quer dizer, a situação era realmente muito grave. E eu vou mais uma vez reforçar isso. E isso não era uma coincidência ou uma falta de visão. Era uma coisa premeditada. Do ponto de vista deles, eles tinham dois caminhos. Para as universidades federais, eles tinham o caminho de começar a cobrar mensalidade, que era essa a visão deles. Quem puder pagar, estuda. Quem não puder pagar, não estuda. E os institutos federais, eles queriam entregar em concessão para a iniciativa privada. O Sistema S já estava de olho, já estava fazendo até uma proposta para poder incorporar os institutos federais. Então o fato de não ter orçamento criava uma situação de caos que depois ia justificar. Olha, o pessoal não dá conta de tocar, não dá conta de administrar, vamos ceder isso para a iniciativa privada. Então, essa mudança do governo, trazendo o governo Lula, que é um governo que tem compromisso com a educação pública, gratuita e de qualidade, eu diria que salvou as nossas universidades públicas e os nossos institutos federais. Repito, não quer dizer que essa recomposição do orçamento que foi divulgado, foi lançado nessa semana, resolve os problemas, mas isso dá um fôlego e dá garantia para que as nossas universidades, os nossos institutos cumpram esse papel importante, estratégico que você falou, que é aquele de não apenas garantir diploma para as pessoas, mas garantir desenvolvimento de ciência, da tecnologia, pesquisa, para que o país possa se desenvolver e possa competir no mercado internacional. Aliás, era isso que eu queria colocar para o senhor, viu, deputado? Que impacto que essa recomposição orçamentária pode ter numa instituição como a que a gente tem aqui em Anápolis, que é uma instituição federal, que é o Instituto Federal de Goiás. Quer dizer, o que a gente pode esperar a partir de agora com essa recomposição orçamentária? Teremos mais cursos? Vai haver reforço em alguma atividade? Que impacto, enfim, isso vai ter numa instituição como a nossa aqui? Eu estive fazendo uma visita ao Instituto Federal de Goiás, a nossa unidade aqui de Anápolis, essa semana. Nessa semana eu estive lá, fiz uma visita, conversando com a nossa diretora e com os professores, e eles naquele momento ainda não tinha sido anunciado a recomposição do orçamento. Eles estavam na expectativa e falaram para mim, olha, se essa recomposição não sai, nós estamos inviabilizados aqui no nosso trabalho. Aqui, o recurso que nós temos hoje, e aí eles falaram, é um recurso inferior a todos os últimos 6 anos. Então nós não temos condição de funcionar assim. Agora estamos apostando nessa recomposição. A recomposição saiu. O que essa recomposição ela vai garantir? Ela vai garantir pouco investimento no sentido de modificar, de construir outras coisas. Mas vai garantir o pleno funcionamento manutenção daquilo que já está funcionando, dos cursos, garantir aos estudantes. Mas nós temos um outro projeto aqui para a cidade de Anápolis, para o Instituto Federal, que é o projeto de poder fazer a ampliação. Então, na ampliação, aí nós estamos buscando outras verbas que possam ajudar como investimento. Quando o senhor fala em ampliação, novos cursos, ampliação do espaço físico? Cursos também. Também. Porque para ampliar os cursos, nós precisamos garantir mais profissionais. Então isso também é investimento. Mas nós precisamos garantir o restaurante comunitário, o restaurante universitário para os nossos estudantes, né? Isso é muito importante. Na área do esporte, da cultura, do lazer, nós garantimos lá já um ginásio de esportes coberto, a quadra coberta, mas nós queremos também ter mais equipamento, uma pista de atletismo, outras coisas para os alunos. São mais de 1000 alunos ali no nosso Instituto Federal. Inclusive, Cândido Filho, você falou aqui muito bem do Instituto, mas é importante que os nossos ouvintes, vocês que nos acompanham, tenham a curiosidade de ir pessoalmente conhecer o Instituto Federal. Eu ando no estado de Goiás todo. Em Goiás nós temos 27 unidades do Instituto Federal, que eu tive a satisfação, o orgulho de participar da implantação de todas elas, espalhadas em todo o estado de Goiás. E as pessoas não têm noção do que funciona lá dentro. Primeiro, muita gente passa lá na porta do Instituto Federal, e aqui em Anápolis é lá na Pedro Ludovico, saído para Goiânia.
lá perto do cemitério. É. E lá, aí a pessoa passa na porta e vê aquele prédio, assim, pomposo, grande lá. É. Ele passa assim, eu já vi gente falar. Como é que fala? Ele fala o seguinte, eu queria que meu filho estudasse aqui, mas eu não dou conta. Eu não dou conta de colocar ele aqui. Porque ele pensa que é particular? Ele pensa que é particular. Olha. Porque a coisa é tão boa que ele não imagina que aquilo pode ser para quem seja trabalhador e que às vezes não tenha direito de pagar. Então, mas aquele instituto, ele é exatamente para atender aquele que não tem condição de pagar uma faculdade, de pagar um curso superior. A outra coisa que as pessoas também reagem, elas pensam que lá, Instituto Federal, lá é muito bom, mas é curso técnico. Realmente, tem curso técnico, a gente acha que o curso técnico é muito importante. Mas também. Tem curso superior também não, lá, tem curso superior, tem mestrado e tem doutorado. Olha aí. Então, veja você. Então, e isso é para quem? É para quem não tem condição de pagar. Isso. Então, isso não paga nada. Pelo contrário, quem entra lá, os estudantes que estudam lá, então, temos mais de 1.000 estudantes lá. Olha aí. Eles, além de não pagarem, eles recebem uma bolsa para a sua manutenção. Olha aí, que maravilha. Né? Então, esse é o trabalho do Instituto Federal. Ontem eu fazia uma live. Uma transmissão lá, com representantes de institutos federais do Estado, e aí estava o diretor do Instituto Federal de Ceres. Lá no Instituto Federal de Ceres, são mais de 2.000 alunos. Olha, maior que o nosso aqui. Maior que o nosso, é mais antigo lá. Isso. Aí ele falava lá que 70% dos alunos do Instituto Federal lá são alunos de renda familiar, um salário mínimo para baixo. Olha aí. 70%. Olha assim, então, é para esses. Então, é importante que as pessoas saibam disso. Isso. Porque a gente fala, tem o Instituto Federal em Anápolis, e às vezes as pessoas não têm noção da importância. Então, eu convido você, que está nos acompanhando, tirar um tempinho, um dia, não estou fazendo nada. Vou dar uma ida lá. Para me conhecer. Aí você vai lá, entra lá, para conhecer, conversa com as pessoas, conversa com o aluno, conversa com a professora, pergunta para você ver quanto que é importante, porque você vai poder, inclusive, sugerir isso para alguém da sua família, para um vizinho, para um amigo, para poder garantir educação pública, gratuita e de qualidade. Inclusive a comunidade estudantil precisa conhecer mais então o Instituto Federal de Goiás. E vou aqui reforçar esse apelo do deputado e pedir também, inclusive, ao Departamento de Comunicação lá do IFG, para que procure se comunicar mais com a sociedade, mostrar mais o que existe ali no Instituto Federal de Goiás, o Instituto Federal de Educação, para que a comunidade tome conhecimento. Inclusive nós aqui da Nova FM, do Rádio Debate, fazemos questão de participar desse projeto, de ajudar na divulgação, porque como o deputado falou, gente, é uma instituição que oferece uma educação gratuita e de qualidade, especialmente para quem precisa, para quem é carente financeiramente falando. Então é preciso esse despertar, viu, deputado? Maravilha. Na nossa administração, quando nós estávamos à frente da Prefeitura Municipal, nós incentivávamos as escolas a levarem os seus alunos lá para poder conhecer, até para que o estudante já ficasse com a expectativa de poder depois ele estudar lá. Claro. Então nós fazíamos isso, levávamos, né? E isso é um trabalho que seria muito importante, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, fazer para poder levar os estudantes da rede municipal para poder lá conhecer o nosso instituto, que é um instituto federal, para servir aqui as nossas famílias. Até para os alunos da rede do município e a rede do estado já tomarem conhecimento dos cursos existentes ali, para ir criando aquele desejo. Olha, quando eu estiver na hora, eu quero fazer esse curso aqui, vou lá para o Instituto Federal e tal. Então tem que ser assim. Mas, deputado Rubens Ottoni, um outro assunto, a gente, como anapolino, gostaria muito de ver a ferrovia Norte-Sul operando em plena capacidade. Apesar de ter sido privatizada há pouco tempo, hoje é a Rumo quem toca a ferrovia Norte e Sul, mas a gente ainda não vê muita atividade na ferrovia, para que a gente tenha verdadeiramente uma ferrovia funcionando para atender a essa região altamente produtiva aqui de Goiás. Olha, você está tocando um assunto importantíssimo para a cidade de Anápolis, para a nossa região, para todo o estado de Goiás e eu diria para o Brasil. Olha só. Agora, para nós, Anápolis, é estratégico.
Isso. A cidade de Anápolis, infelizmente, e do seu protagonismo, a sua importância do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Por quê? Porque, infelizmente, né, as nossas administrações aqui, as últimas administrações, não deram esse valor no sentido de poder resgatar essa. Nós trabalhamos lá atrás, nas administrações do PT e eu como deputado federal, no sentido de dar a Anápolis as condições logísticas necessárias para que Anápolis pudesse atrair investimentos do Brasil inteiro, até do mundo, para cá. Então nós fizemos um projeto que começou lá em 2003, federal em Brasília, o Lula chegou como presidente, e a partir de 2008, quando nós elegemos Antônio Roberto Bomide prefeito. Então naquele projeto, o que nós fizemos? Nós vamos dar um respaldo especial ao modal rodoviário, duplicando todas as pistas, fazendo os viadutos, fazendo o contorno de Anápolis, duplicando de Anápolis até Brasília, duplicando de Anápolis até Itumbiara, duplicando de Anápolis até Jataí, porque isso dá uma logística privilegiada para a cidade. Mas nós falamos, não basta isso, precisamos garantir o modal ferroviário e garantir o modal aéreo. Né? Isso é importante também. O aeroporto de cargas e a ferrovia norte. Aí eu trabalhei tudo isso, garantimos aí a duplicação para Brasília, duplicação para Itumbiara, duplicação até Jataí, o contorno de Anápolis, os viadutos do Miguel Braga na saída para Brasília, todos esses viadutos até Interlândia. Tudo isso nós fizemos. Buscamos a ferrovia Norte-Sul, fizemos o projeto da ferrovia Norte-Sul e inauguramos, em 2014, de Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. Né? Aí, nós tínhamos o desafio de poder continuar e fazer de Anápolis até o porto de Via Norte-Sul mesmo. Isso. E aí dá uma logística privilegiada. Infelizmente, com o afastamento da presidenta Dilma, com o governo Temer e depois, pior ainda, com o Bolsonaro, eles enterraram o projeto da Ferrovia Norte-Sul, não levaram adiante e fizeram o contrário. Entregaram a parte que estava pronta para a iniciativa privada, uma concessão, com o argumento que a concessão era para garantir o recurso para fazer a outra parte. Mas o fato é que passaram 6 anos e até hoje essa outra parte não foi entregue. Não foi feito. Agora nós entramos no governo com o presidente Lula e essa foi a primeira conversa que eu fiz com ele. É mesmo? Falei, presidente, como é que foi a conversa? Nós precisamos garantir a ferrovia Norte-Sul funcionando. E ele falou para mim, assim, mas aqui lá não está funcionando, eu já fui lá, já participei, a Dilma não inaugurou isso? Eu falei, pois é, aí eu expliquei para ele, é uma parte, mas a outra parte ainda não está funcionando. E aí esse trabalho, cobrando, porque agora, como você disse, é uma concessão, mas é concessão, mas é obra pública. É pública. Só o sistema de concessão. Quem pegou a concessão tem obrigação de cumprir o contrato. Então eu estou trabalhando junto à ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, junto ao Ministério dos Transportes, para garantir que esta obra seja entregue ainda este ano. Agora, 2023? 2023, nós queremos fazer e estamos em cima. Já visitei fui em São Paulo, conversei com os técnicos da Rumo, reuni com eles em Brasília, fui na obra aqui, estou acompanhando e eu vou dizer para você e para os nossos, não vou sossegar enquanto esta obra não for entregue para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Para Anápolis ela é fundamental. Eu vou trabalhar, além disso, na questão do aeroporto de cargas, para cobrar do governo do estado e ver o que o governo federal pode fazer, mas nós precisamos fazer o aeroporto. Anápolis vai perdendo espaço. Não, eu queria entrar nessa discussão aí, deputado, justamente do aeroporto de cargas, que eu tenho uma informação de que a Zona Franca de Manaus vai instalar um outro entreposto, né, um outro CD, produtos seus da Zona Franca, na nossa região aqui, na região centro-oeste. E Anápolis volta a ser cogitada novamente. Mas aí um empecilho, tem um impedimento da gente não ter um aeroporto para poder operar esse entreposto da Zona Franca de Manaus. Eu acho que está na hora da sociedade anapolina, os setores produtivos, a classe política, a sociedade organizada, juntar nisso aí para poder fazer essa discussão, fazer esse debate e conseguir. Imagina o entreposto da Zona Franca de Manaus aqui, deputado. Quanto que isso não representaria para a cidade? Eu acho que esse debate nós precisamos fazer, não, deputado? Com toda certeza. Nesse período, nos últimos 20 anos, quando nós chegamos ao governo federal em 2003 e eu cheguei como deputado federal,
Nós fizemos aqui, junto com as lideranças empresariais, com as lideranças políticas, independente de partido político, Câmara de Vereadores, um projeto de obras estratégicas para nossa cidade, para colocar a nossa cidade no top e em condição de ser apresentada, em condição de ser apresentada para o Brasil e para o mundo. Tudo aquilo que era praticamente do governo federal foi feito. Duplicamos de Anápolis para Brasília, duplicamos até Itumbiara, duplicamos até Jataí, fizemos o contorno de adultos, fizemos isso, fizemos aquilo, trouxemos o Instituto Federal, trouxemos aqui. Tudo nós fizemos. Aí do governo do estado, precisa de um centro de convenção. Até hoje, depois de 20 anos, nós temos um centro de convenções que foi inaugurado, mas funciona meia boca. Meia boca, justamente. E um aeroporto de carga que nunca, e aí a coisa não funciona. Quer dizer, é isso que nós precisamos cobrar, e a comunidade, a população precisa também ter consciência, pôr a mão na consciência para poder enxergar funciona aonde que não funciona. Né? Da nossa parte nós temos feito. Por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, enquanto estava na nossa mão, avançou e inauguramos quase 1000 quilômetros de ferrovia. Justamente. Não avançar nada, não inaugurou 1 metro de ferrovia. E ainda fizeram uma concessão. Agora nós estamos chegamos em janeiro, já nesse ano, nós já queremos inaugurar eixo de Anápolis até Santa Helena, que é o trecho que está faltando, porque de Santa Helena até o Porto de Santos já está pronto, o que é pior ainda para Anápolis, porque como de Santa Helena está pronto e está funcionando, quem está levando vantagem sobre isso? Rio Verde. Claro. Rio Verde e Santa Helena. Tudo porque que produz ali já vai para o Porto de Santos. E nós não temos jeito de mandar para o Porto de Santos. Só temos condição de estar aqui, que está 1000 quilômetros. Pois é. Então, prejudica a competitividade, inclusive, dos nossos produtos. Então, por isso, e eles não estavam nem um pouco preocupados de poder fazer. Já estamos trabalhando, quero esse ano que a ferrovia seja pronta, fique pronta ainda nesse ano. Então, esse é o trabalho nosso. Nós queremos trabalhar com seriedade, e quando eu falo de aerocarga, quando eu falo de ferrovia Norte-Sul, às vezes as pessoas pensam, interesse de Anápolis. Não, isso aqui é interesse do todo o estado de Goiás e interesse do Brasil. Então, claro. Tudo isso logística, são equipamentos importantes para poder induzir o desenvolvimento econômico da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Então, eu sempre tenho falado sobre isso aqui, que Anápolis tem perdido muito do seu espaço, do seu protagonismo no cenário econômico, cenário político, no cenário social de Goiás, em vários, tudo quanto é cenário que você desenhar em Goiás hoje, Anápolis, lamentavelmente, tem perdido espaço. E mais recentemente começou a acontecer uma outra situação que nós precisamos ficar preocupados. Que você tem um olhar para Rio Verde, estão fazendo o deverzinho de casa, né, com muita dificuldade, mas o Rio Verde está se desenvolvendo. Aparecida, até pelo que as notícias, as informações que a gente tem, é de que tem vários distritos industriais do município, né, eles vão inaugurar lá esse ano um aeroporto, quer dizer, lá é uma cidade que de Congresso Nacional. Quer dizer, não passou da hora da gente mudar a nossa maneira de repensar a cidade do ponto de vista econômico, deputado? Anápolis nunca recebeu tantos recursos, tantos investimentos do governo federal, da iniciativa privada, até do cenário internacional, quanto nos governos do PT. Sim. No governo federal do Lula, da Dilma e nas nossas administrações. Infelizmente, como você disse, nos últimos anos, Anápolis foi perdendo a sua importância, perdendo o seu protagonismo e perdendo a sua liderança. Hoje, como é que você consegue falar aquilo que a gente falava de boca cheia aqui em Anápolis, que Anápolis, Goiânia era a capital do estado. Isso. Mas Anápolis, capital econômica de Goiás. Era a capital econômica. E hoje? Anápolis é a capital econômica de Goiás? Já não é mais. Já não é mais porque já tem outras cidades que avançaram. Aí quando a gente vai falar, está perdendo empresa para lá. Mas é porque não tem infraestrutura. Aí vem a pergunta. A administração está alinhada com o governo do estado. Porque quem é oposição ao governo do estado sou eu. Justamente. Né? Agora, a administração não, está do lado do governo do estado. Como é que tem estrutura para Aparecida, tem estrutura para Rio Verde e não tem estrutura para Anápolis? Não, porque o pessoal foi para lá porque a questão é a energia elétrica, porque a Enel, porque agora a Equatorial não coloca a energia necessária. Pois é, e coloca lá em Aparecida? Pois é. E coloca não tem energia para colocar aqui, mas tem para colocar lá em Aparecida. E Aparecida para colocar lá em Rio Verde? Então aí é que entra
a liderança política. Justamente. Chegar lá e cobrar, falar, pera lá, tem isso aqui, se tem é pra cá. Né? Esse é o jogo que nós sempre fizemos. Você acha que quando nós trouxemos o recurso da Ferrovia Norte-Sul para cá, não tinha gente querendo levar para fazer ferrovia em outro lugar? Isso. Ou quando nós fizemos a duplicação de Anápolis para Brasília, de Anápolis para Itumbiara, de Anápolis para Jataí, não tinha gente que queria esse recurso para fazer duplicação lá no Paraná, lá no Pará, lá no Espírito Santo? Claro que tinha, mas aí que entra a liderança para poder disputar aquele recurso e falar, não, vai ser aqui. Às vezes a gente não pega tudo que a gente quer, mas a gente pega uma parte. É o que está faltando. Então, Anápolis precisa recuperar o seu protagonismo na política, a sua importância política, econômica e social. Agora, para isso, as lideranças têm que cumprir o seu papel. Né? Tenho cobrado isso aqui. O Partido dos Trabalhadores, aonde a comunidade anapolina nos colocou, nós temos tentado honrar a confiança e fazer tudo aquilo que é possível pela cidade. Repito, foi na época do PT, no governo federal e aqui na prefeitura, que nós mais tivemos investimentos na nossa cidade. Foi quando cresceu a rede de saúde, construindo as unidades básicas de saúde, trazendo a UPA 24 horas. Foi assim que cresceu a nossa rede de educação, construindo escolas, construindo CIMEIs, construindo ginásio de esporte dentro das escolas, trazendo o Instituto Federal. Foi nessa época que nós crescemos e trouxemos mais de 10 mil moradias populares para atender a população de baixa. Mais de 10 mil! Aí depois que nós saímos, eles não trouxeram uma casa para falar assim, temos aqui uma dúzia de moradia. Não, nós trouxemos mais de 10 mil. Então, agora você me pergunta, mas então vocês acham que foi 100%? Vocês fizeram tudo que devia fazer pela cidade? Claro que não, a cidade merece muito mais a gente pode fazer mais também. Agora, nós nos dedicamos, aonde nos colocam, nós nos dedicamos para fazer o melhor, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, seja na Prefeitura, aonde nos colocam, seja na Câmara de Vereadores, aonde nos colocam, nós tentamos fazer o melhor. Mas quem decide é a população. Então a população decide aonde nos coloca. Né? Hoje ela nos deu a oportunidade de novamente voltar a governar o Brasil. E nós já estamos trazendo resultado. Já vamos colocar a Ferrovia Norte-Sul para funcionar, já começamos a dar condição para o Instituto Federal trabalhar, vamos trazer moradias aqui para a nossa cidade, já estamos começando a fazer o trabalho. Né? Agora, se nos derem a oportunidade novamente de governar a cidade de Anápolis, pode ter certeza que nós vamos trabalhar para fazer o melhor. Aliás, viu, deputado, a gente aguarda com muita expectativa isso mesmo. Eu quero até entrar nessa questão da política habitacional, mas antes, para arrematar essa questão da infraestrutura aí, queria saber do deputado, não sei se do ponto de vista jurídico, se é possível, mas o governo tem a pretensão de refazer essa concessão da Ecovias Araguaia aqui, não apenas pela questão da tarifa, do pedágio, que ficou fora da realidade, nós já debatemos inclusive isso aqui, mas até pela situação da empresa, que se comprometeu a fazer muita coisa, até agora não fez nada, inclusive obras importantes como a duplicação da 414, podendo acontecer daqui a 30 anos. O governo está conversando com a Ecovias Araguaia sobre isso? Há essa possibilidade, deputado? Olha, esse pessoal, às vezes, eles não costumam fazer o que é mais importante, não. Mas naquilo que é do interesse deles, o ato jurídico é perfeito. É perfeito. Então eles fizeram o contrato de um jeito bem amarradinho, que não tem jeito de mudar, porque está o ato jurídico perfeito. Mas nós estamos questionando, já estive em reunião no Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, no sentido, com o contrato na mão, para poder falar, aqui no contrato está aqui, duplicação do trevo da BR-153 até a entrada do presídio, passando pela frente da base aérea, BR-414, com o viaduto do Recanto Sol, eles têm compromisso de fazer isso aqui em 30 anos. E isso é um absurdo. Como é que a gente faz com isso? Então, nós estamos buscando uma forma, uma saída. Eu ainda não estou falando sobre isso, porque eu não gosto de ficar criando falsa expectativa. Eu quero anunciar a hora que nós estivermos com a coisa pronta. Mas então é um assunto que está sendo tratado. A população anapolina pode saber que o deputado Rubens Ottoni está atento a essas coisas que ficaram para trás. Ferrovia Norte-Sul, estou correndo atrás. Aeroporto de carga, estou correndo atrás. Viaduto do Recanto Sol, estamos correndo atrás. Duplicação da Belém-Brasília, BR-153, estamos correndo atrás. Então nós estamos trabalhando para que essas coisas que eram para ter acontecido lá atrás e que não aconteceu, ficou aí parado nas gavetas dos dois governos anteriores aí, a gente retomar essas coisas e fazer acontecer.
Sabe por quê, deputado? Eu te faço essa pergunta, porque para a população fica a impressão que se criou uma arapuca para poder cobrar um pedágio muito caro e que na melhoria das condições de trafegabilidade das rodovias, isso não foi estudado, isso não foi melhorado. Então, pelo menos passa essa impressão. Já por isso é que há essa cobrança. Estamos fazendo essa avaliação, já estive na Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT, que é a responsável de fiscalizar as empresas concessionárias, e fui no Ministério do Transporte, que é quem deu a concessão. Isso. Então, com os dois, nós estamos trabalhando a forma de encontrar um ponto de equilíbrio para que a população não seja prejudicada. Tá certo. Pedir licença aqui, o deputado Rubens Ottoni, só um minuto, preciso fazer um intervalo aqui, mas daqui a pouco a gente volta e vamos conversar com o deputado sobre política habitacional para Anápolis. Que eu faço crítica aqui e até hoje ninguém teve a coragem de me contestar e de responder, porque quando eu falo que essa gestão que aí está não construiu uma habitação popular para uma família carente morar, eles não têm coragem de me responder. E eu já falei isso aqui. E agora estão tentando capitalizar politicamente uma situação que não foi provocada por essa gestão aí. É uma nova situação que está sendo colocada por um novo governo. Porque esse prefeito que aí está não fez uma casa para pobre morar em Anápolis. Ou eu estou errado? Eu já falei aqui, de repente eu posso estar equivocado na minha crítica. Você pode ligar aqui, pode até me corrigir se quiser. Mas essa gestão que está aí, que está completando 7 anos, não fez uma casa para uma família morar. Pelo contrário, tem atrapalhado a vida das pessoas, especialmente pessoas carentes. Sobre isso nós vamos falar com o deputado Rubens Ottoni, daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí não. Tem muito mais ainda hoje aqui no Rádio Debate para você. Rádio Debate, a defesa e democrático do jornalismo anapolino. Essa vai ser a parte política da entrevista. Mas antes de entrar nessa parte política aí, gostaria de falar com o deputado Rubens Ottoni, que continua com a gente aqui no Rádio Debate, a respeito de política habitacional. Eu sempre tenho feito essa crítica aqui e não me arrependo. Não me arrependo porque eu tenho absoluta certeza daquilo que estou falando. Sempre abordo aqui essa questão habitacional que nós vivemos em Anápolis hoje com uma gestão que não se preocupou em fazer uma unidade habitacional para uma família carente morar. Falo isso sem um pingo de arrependimento, porque se há uma coisa que precisa existir numa cidade como Anápolis, é uma política habitacional consistente. O Estado dar a assistência a quem de fato precisa. Moradia é uma questão de dignidade da pessoa humana. Eu sempre costumo falar aqui o seguinte, uma família que não precisa pagar um aluguel, ela já tem uma condição de vida mais decente, porque o que ela teria que pagar de aluguel, ela compra alimento, ela compra um material didático melhor para o seu filho, enfim, ela tem uma condição de vida melhor. Por isso é que investir em política habitacional é importante. E aqui em Anápolis, nos últimos 7 anos, nessa gestão que aí está, nós simplesmente não tivemos política habitacional. Queria até ter a curiosidade de fazer uma revisão desses orçamentos que existiram aí durante essa gestão, para saber se teve algo destinado à política habitacional. A meu ver, não teve. Então, deputado Rubens Ottoni, questão habitacional é muito importante. Eu sei que o senhor tem trabalhado muito no sentido de viabilizar unidades habitacionais aqui para Anápolis. O senhor tem feito disso mesmo, um ponto forte do seu mandato, tem ido atrás. O que a gente pode esperar de uma política habitacional, principalmente ligada ao governo federal, que vai chegar a Anápolis, hein, deputado Rubens Ottoni? Política habitacional é muito importante e você falou aqui de maneira precisa, a importância para uma família ter a sua casa. E foi por isso mesmo que nos governos do PT, uma das marcas que nós tivemos no governo Lula e no governo Dilma foi o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa, quando ele foi lançado com o compromisso de fazer pelo menos 1 milhão de casas no Brasil. E eu me lembro que na época, Candim, quando foi lançado, as pessoas me entrevistavam e me entrevistavam até com uma certa agressividade, me cobrando e falando assim, como que o presidente tem coragem de falar assim que vai lançar e vai fazer 1 milhão de casas, quando os governos anteriores, todos somados, desde os mais de 100 anos, não fizeram mais do que 50 mil casas? Como que um governo só vai fazer 1 milhão? E o presidente Lula realmente não fez 1 milhão de casas, ele fez 2 milhões e 500 mil casas espalhadas no Brasil, governo Lula e governo Dilma. Inclusive o atual governo já inaugurou, E aqui, em Anápolis,
nós tivemos a oportunidade de fazer mais de 10 mil moradias aqui. Mais de 10 mil moradias, mais de 10 mil famílias foram beneficiadas aqui na cidade de Anápolis. É por isso que eu falo com tranquilidade aqui para você, para todos que estão nos ouvindo, seja aqui na cidade de Anápolis, seja nos outros municípios que nos acompanham, que a habitação novamente será prioridade do nosso governo. E estamos falando, não é por campanha, porque a campanha já passou, nós já estamos no governo. E estamos falando não é para poder criar expectativa, porque nós já fizemos. E queremos fazer mais. E o presidente Lula fez um compromisso de fazer 2 milhões de casas até o final dos 4 anos. Até o final dos 4 anos do seu governo. E eu, evidentemente, vou me empenhar para que uma grande parte dessas casas possam estar presentes nos municípios de Goiás. E de maneira especial na cidade de Anápolis. Chegou a se falar que aqui para Anápolis seriam 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida. O número é esse mesmo? Não, pode ser mais? Não, isso não existe. Os números não existem. Isso aí, tudo bem, pode ser uma análise, né? A pessoa faz uma projeção, mas não existe assim uma cota para cada cidade. Na realidade, nem a normativa para a apresentação dos projetos ela já foi divulgada. Então, a partir da divulgação da normativa é que as empresas, os municípios, as entidades poderão inscrever os seus projetos na Caixa e a Caixa que vai selecionar esses projetos. Correto. Então, vai depender do interesse, vai depender de ter área, vai depender do projeto estar feito de maneira correta. É importante ter o interesse do município, porque às vezes as coisas não acontecem e o pessoal fala, por que não está acontecendo? Essa semana mesmo teve uma cobrança aqui em Anápolis. Saiu o relatório do programa Mais Médicos no Brasil. Aí, 200 e não sei quantos médicos em Goiás. Isso. Anápolis não tem nenhum médico do Mais Médicos. Do Mais Médicos. Aí o pessoal, porque o município aconteceu? Não quis. O governo federal não está ajudando a cidade. Aí o pessoal, cadê o deputado para poder saber por que Anápolis não foi contemplada? Aí o pessoal vai ver, é porque Anápolis não interessou, não fez a inscrição. Tudo bem, às vezes não interessou porque não precisa, mas é um direito. Mas não pode responsabilizar o governo federal, porque está à disposição do governo federal. É a mesma coisa, o programa Minha Casa Minha Vida. Está à disposição, mas tem que fazer a sua parte. Cada município tem que escrever os projetos, tem que correr atrás, tem que apresentar a área para poder viabilizar. Nós, na época, fizemos mais de 10 mil moradias. Por quê? Porque a nossa administração municipal ela tinha também esse compromisso. O mesmo interesse, né? Correu atrás, fez a parte, arrumou a área, arrumou os projetos. Então a gente anda na cidade, a gente vai lá ver o Copacabana. Isso, vai no Copacabana. Tá lá, Copacabana é um conjunto que nós fizemos, né? Você vai lá no Leblon. Isso. Outro conjunto que foi feito na nossa época. No Residencial do Servidor. Residencial do Servidor, Santo Expedito. E assim vamos. Lá no Colorado. Colorado. Então, tudo isso, por quê? Porque a administração interessou. Não adianta ter o projeto nacional se a administração municipal não faz a sua parte. Então vai depender um pouco disso também. Agora, deputado, nesse novo Minha Casa Minha Vida, a questão da área para a construção do conjunto habitacional continua sendo de responsabilidade do município, ou seja, o município tem que encontrar a área para que aí sim o governo federal venha e entre com o projeto da construção das casas, continua sendo assim? Sim, sempre assim, né? Porque se não tem a área, não adianta ter o recurso federal para poder fazer. Então o projeto tem que ser apresentado na Caixa. O projeto vai ser analisado pela Caixa, tem a normativa, né, técnica, e esse projeto é aprovado na Caixa. Então tem que disputar o projeto lá na Caixa também. Então tem que ter interesse, tem que viabilizar e tem que ser ágil, porque outros também têm interesse. E aí a gente tem que fazer uma observação, né? E aí o prefeito, nesse caso aí, vai ter que se virar e encontrar essa área. Que vai ser difícil, né, prefeito, se você levar adiante esse seu projeto de vender as áreas públicas de Anápolis, né? Aí já fica um pouco mais complicado. Agora, deputado Rubens Ottoni, falar da parte política aqui em Anápolis. PT, claro, naturalmente, vai ter candidato a prefeito em 2024. O senhor já antecipou aqui no programa que esse candidato, até de forma natural, vai ser mesmo o deputado Antônio Gomide. Mas o partido já começa a fazer conversa com outros partidos, buscando alianças, buscando composições, entendimentos, para poder levar esse projeto político adiante, deputado? Essa é uma grande vantagem que o Partido dos Trabalhadores tem aqui na cidade de Anápolis. Por mais que os nossos adversários tentem passar uma imagem de radicalismo do PT e tentem isolar o Partido dos Trabalhadores,
a vida, a história nossa na cidade faz com que as pessoas conheçam a realidade e saibam que nós sempre fomos abertos ao diálogo. Quando nós administramos a cidade, a nossa administração era uma administração aberta para todos os partidos, dava oportunidade para todas as lideranças participarem, inclusive o próprio prefeito atual era da administração. Não, só para você ver. Então, o PT sempre foi muito aberto para isso. E continua aberto ao diálogo com todos aqueles que percebam que é importante Anápolis recuperar aquele momento de protagonismo que ele viveu do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e social, nos 8 anos que foi administrado pelo Partido dos Trabalhadores. Nós queremos voltar àquela época. E repito aqui para você com toda tranquilidade para os seus ouvintes, quando eu falo isso, não é prepotência nem querer falar que naquela época era 100%, era mil maravilhas. Não, tinha falha, tinha erro, tinha limitação. Agora, uma coisa que eu não tenho dúvida nenhuma e as pessoas na rua reconhecem é que é muito melhor do que o que está hoje. Era muito melhor. Então, esse reconhecimento da população hoje? Todo lugar que eu vou, o pessoal tem saudade. Eu ando, o pessoal tem saudade da época que o PT administrava. Naquela época tinha mais oportunidade, a saúde funcionava mais. Aqui na nossa região, aqui era tudo mais cuidado. Então as pessoas falam isso por onde a gente anda. Né? Então, existe esse reconhecimento. Mas nós, e você sabe disso, os nossos ouvintes sabem, nós não fazemos a política de quanto pior, melhor. Eu não vou em lugar nenhum para ficar criticando a administração. Pelo contrário, eu vou na Prefeitura Municipal, vou na Câmara Municipal para me colocar à disposição para ajudar a administração. Porque quando eu estou ajudando a administração, eu não estou ajudando o prefeito, não estou ajudando o vereador, estou ajudando a cidade, ajudando as pessoas que moram na cidade. Então, eu não vou aí para poder atrapalhar a administração de maneira nenhuma. Agora, na hora da disputa eleitoral, que é o ano que vem, nós vamos ter que comparar. Não vamos ter que comparar. Por exemplo, isso que você falou, nas nossas administrações, 8 anos da nossa administração, quantas casas populares foram feitas pelos nossos 8 anos? E nessa administração de 8 anos, quantas casas foram feitas? Isso. Na nossa administração, quantas escolas, quantas creches, quantos quadros? Nesses 8 anos, o que foi feito? Unidade de saúde. Então aí é uma coisa que a população precisa comparar. Né? E para poder saber escolher. Saber escolher. Agora, eu também e nós do Partido dos Trabalhadores temos também uma coisa muito importante. Nós defendemos a democracia e respeitamos a democracia. Nós somos diferentes de muita gente que às vezes ele defende a democracia enquanto convém para ele. A hora que perde, aí ele começa, né, a fazer o que fizeram lá em Brasília, no 8 de janeiro, né, e querendo fazer atos de terrorismo para tentar dar o golpe novamente. Nós não, a gente respeita. Se a população achar que não deve ser o Partido dos Trabalhadores, nós vamos trabalhar onde a população nos coloca. Se ela nos colocar para administrar a cidade, nós vamos fazer o melhor e tentar administrar o melhor. Se nos colocar na oposição também nós vamos tentar fazer o melhor. É assim que a gente trabalha. Agora, nós estamos preparados. Estamos preparando o PT, montar nossa chapa de vereadores, dialogando com todas as outras forças políticas que queiram trabalhar conosco. Nós já temos um candidato natural, que é o nosso deputado estadual, Antônio Roberto Comide, que já foi nosso prefeito e que a população conhece e não é uma aventura e não é uma promessa, é uma realidade que todos conhecem. Então nós estamos tranquilos para poder disputar e apresentar. E respeitamos o resultado. Igual na passada, nós disputamos, perdemos, vida que segue. O Antônio está tentando fazer o melhor na Assembleia, eu estou tentando fazer o melhor na Câmara e torço para a Prefeitura fazer o melhor. Infelizmente, na análise da população não tem sido isso o que a população tem avaliado. A sua torcida não tem sido suficiente, viu, deputado? A nossa situação é muito complicada, a nossa situação aqui administrativa é terrível. E outra coisa, o deputado falou um negócio muito importante, né? O prefeito agora começou a renegar o passado dele também. Ele se esquece que politicamente ele ficou em evidência, foi numa gestão do PT. O prefeito foi diretor da Conab no governo da presidente Dilma Rousseff. Inclusive, eu não canso de falar isso aqui, foi a época que nós pagamos o feijão mais caro no Brasil. Esses dias eu entrei no supermercado, quando eu vi o preço do feijão, eu pensei que o prefeito tivesse voltado para a Conab. Falei, será que o prefeito voltou a ser diretor da Conab? Porque o feijão está ficando caro demais da conta. Então, prefeito, esse negócio de renegar o passado é muito complicado. E outra coisa também, vou até fazer essa colocação aqui para o deputado Rubens Ottoni.
O prefeito há poucos dias deu uma declaração que é preciso fazer uma articulação para reunir os partidos chamados de direita, os chamados conservadores, né, para poder montar uma chapa forte para disputar a eleição do ano que vem. Aí eu pergunto, né, agora para o deputado Rubens Ottoni, o senhor acha que vai ser uma eleição segmentada, polarizada dessa maneira, direita contra a esquerda, deputado Rubens Ottoni? Porque parece que o desejo do prefeito é criar esse clima até hostil numa disputa eleitoral, porque ele sabe que vai ter que prestar conta de muita coisa para a população nessa próxima eleição. Queria que você falasse alguma coisa relacionada a isso, deputado. Você acha que vai ser uma eleição, por exemplo, uma disputa ideológica, direita contra a esquerda e tal? Será que nós vamos ter isso numa eleição municipal? Eu tenho dito aqui que uma eleição municipal, às vezes você tem que colocar a ideologia um pouco de lado. Nós temos que observar o interesse maior da comunidade local, no caso nós aqui em Anápolis. Queria saber uma opinião sua a respeito dessa declaração do prefeito, deputado. E eu vou te dizer, não é nem a declaração dele, é em todo nível. Por mais que os políticos, independente de partido político, às vezes em alguns lugares até o próprio PT, tente puxar o processo eleitoral para o debate ideológico, isso é bobagem. Besteira. A população vota para buscar a melhor condição de vida para ele. Você acha que o Lula foi eleito, foi por discussão ideológica? Não. Foi porque o povo já sabia que na época do Lula a vida dele tinha sido melhor. E aí uma grande parcela da população optou por votar no Lula na expectativa, na esperança que a vida pudesse melhorar. Não foi por questão ideológica. Então, no município, você disse bem, aí é que não pega mesmo esse discurso, porque no município é a vida real, é ali que a pessoa vive. Então ele está querendo saber o resultado ali no lugar onde ele está. Não, e o eleitor vai fazer um comparativo, né, deputado? Isso é importante ressaltar. E até bom, né, porque essa administração vai completar 8 anos, nós também do PT tivemos 8 anos. Então é bom comparar 8 anos com 8 anos. Justamente. E poder aí mostrar e poder fazer esse debate na sociedade. Saber, por exemplo, quantas unidades habitacionais que na época do PT fez e agora quanto que essa gestão que está aí fez. Obras de infraestrutura, que essa gestão aí não fez absolutamente nada. Anápolis, já falei isso aqui, tem uma demanda enorme por creches, agora CIMEIs, né? Tem mães aí que não podem mais trabalhar porque não tem onde deixar mais o seu filho. Outra coisa, agora não tem mais o CMEI de tempo integral, né? Acabou também, né? Então tem mãe, não sei quem mais que falou isso aqui essa semana, foi um entrevistado nosso, que a mãe passa de manhã, deixa o filho lá na creche, lá no CIMEI, mas trabalha no DAE, mas aí tem que voltar meio-dia para poder pegar a criança, porque não tem quem fique com a criança à tarde. Quer dizer, o prefeito não fez o investimento necessário também nesse setor importante, que é uma demanda que Anápolis tem enorme. Então nós, deputados, precisamos cobrar isso. As próximas gestões precisam se atentarem para esses detalhes. Além do que, e agora eu vou entrar numa outra discussão com o deputado Rubens Ottoni, porque ele sabe muito bem o que está acontecendo aqui na cidade, relacionada à saúde. Olha só, deputado, o que aconteceu com a nossa rede pública de saúde. Anápolis hoje só tem uma unidade porta aberta para atender a população. Nós estamos passando pelo vexame, pela vergonha, de ter que pedir vaga lá em Nerópolis para internar algum anapolino que precisa de um leito. Nós não temos mais isso aqui. Nós estamos mandando crianças para poder fazer cirurgia em Uruaçu, porque aqui não tem mais aquele programa de cirurgia eletiva. Isso, se eu sou prefeito de Anápolis, eu ficaria com vergonha da cidade nessa situação. Sem contar que a cidade está toda abandonada, toda largada. Quer dizer, Anápolis, o que não falta, deputado, é assunto para a gente discutir seriamente na próxima eleição e resolver já a partir de 2025. Né, deputado Rubens Ottoni? E o meu propósito como deputado federal é em Brasília, como eu disse, independente das disputas políticas, das disputas eleitorais, das diferenças partidárias, ajudar a cidade. Foi por isso que eu fui na Prefeitura Municipal, por isso que eu fui na Câmara Municipal, e é por isso que eu tenho me empenhado para ajudar o município, porque essa é a minha responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade e vou trabalhá-la, não vou usar das dificuldades que porventura uma administração tenha para tirar proveito disso. Agora, a população, você disse com razão, ela precisa ter a informação e a consciência para na hora certa ela poder fazer a escolha. Justamente. Agora, da minha parte, a minha parte como agente público, como deputado federal, é ajudar a cidade, ajudar a administração. E às vezes até as pessoas confundem isso, do filho, e cobram de mim. Falam, não estou te entendendo, não, você está ajudando a administração. Eu falo, claro que eu estou. Sim. Mas então você está do lado da administração? Não.
Nós disputamos a eleição com eles e perdemos. Nós respeitamos o resultado da eleição e continuamos o nosso trabalho. Amanhã, se a população nos der o direito e a oportunidade de administrar, nós vamos administrar de maneira diferente. Porque o nosso estilo é outro, a nossa visão é outra, a nossa mentalidade é outra. E eu estou falando aqui tranquilamente porque nós já administramos, o povo sabe como é que foi. Do ponto de vista político, então, vai ser uma candidatura do PT de oposição ao que aí está, deputado? Claro, não tem dúvida, né? Se alguém não tem dúvida sobre isso, a população é com o PT, porque nós disputamos a eleição com ele. Disputamos e perdemos. E, como nós já disputamos e ganhamos, nós disputamos e perdemos. Não tem problema, nós não temos constrangimento de dizer nenhum de dizer que nós disputamos a eleição e perdemos. Faz parte da democracia. Né? E nós respeitamos o resultado. Né? E não trabalhamos para prejudicar a administração. Pelo contrário, nos oferecemos para poder ajudar a administração. Agora, é claro que quando chegar o processo eleitoral, a nossa ideia é diferente, nossa proposta é diferente, os nomes nossos são diferentes, e nós vamos apresentar isso para a comunidade. A comunidade, evidentemente, é que vai escolher. E, como você disse, nessa próxima eleição, eu vejo que nós vamos ter um ponto de vista muito favorável, porque vai ter condição de fazer um comparativo muito bom de 8 anos de administração com 8 anos de administração e poder apresentar isso para a comunidade anapolina. Deputado Rubens Ottoni, a gente tem que finalizar a entrevista, o deputado tem ainda a agenda agora pela manhã, mas eu não posso deixar de colocar para o senhor aqui, deputado, a seguinte situação. O PT vem aí com uma candidatura forte, competitiva, o ex-prefeito Antônio Roberto Comide, atual deputado estadual. Mas o PT faz parte de uma federação que tem também lá o PV, tem também o PSB, né, o PCdoB, tem aquela federação, né? Federação tá o PSB... Não, PT, PV e PCdoB. PT, PCdoB e PV. E PV, essa é a federação. Pois é. E aqui em Anápolis nós temos aí o caso do vereador Domingos de Paula, que é o presidente da Câmara Municipal, que é do PV e que é um aliado da atual administração. Só que o processo eleitoral diz que quem está na federação tem que estar todo mundo junto. Como é que vocês do PT pretendem resolver isso? Vai ter uma conversa lá em cima, vai deixar fora e tal? Tem também o PSB, que sempre esteve nas campanhas, nas candidaturas do PT. Hoje tem o vereador Jackson Charles, que é inclusive líder do prefeito na Câmara Municipal. Como é que vocês pretendem lidar com esse tipo de situação, hein, deputado Rubens Ottoni? No diálogo, né? No diálogo. E como você perguntou anteriormente, se nós já estávamos conversando, a gente está começando essa conversação. É claro que não decide agora. Sim. Tudo isso é para o ano que vem. E eu diria que ali para fevereiro, março do ano que vem, as coisas começam a ser discutidas, digamos assim, de maneira mais constante, e também não vai decidir em fevereiro, março, vai decidir nas convenções que acontecerão em junho, julho, né? Mas é no diálogo e também respeitando a posição de todo mundo. O nosso desejo é trazer para estar junto, mas também não tem como obrigar ninguém. Aqueles que quiserem buscar outro caminho, isso é democrático, busca outro caminho e nós vamos conversar com quem quer, aquela velha história. Se não quiser, tem quem quer. E aí a gente vai conversando com quem tem o interesse e quem tenha o mesmo projeto para a cidade de Anápolis. Porque são parlamentares que pertencem a partidos que hoje estão na base do prefeito, né? Inclusive são os parlamentares que mais defendem essa gestão que aí está. E estão numa federação, né, em que o PT lidera essa federação. Por isso que é uma situação que vai ficar assim meio complicada, mas como disse o deputado, precisa ser resolvida aí no ano de eleição 2024. Deputado Rubens Ottoni, eu quero demais te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui falar com a gente. É uma voz que é sempre muito ouvida e é interessante, né, ouvir do deputado Rubens Ottoni esse compromisso que ele assume com a população de Anápolis e de Goiás, de que vai trabalhar firmemente para poder concluir essas obras aí e devolver Anápolis ao lugar de destaque e de protagonismo que ela merece no cenário econômico de Goiás. E claro que essa luta sempre terá o nosso apoio. Muito obrigado, viu, deputado Rubens Ottoni? Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns a vocês pelo excelente trabalho de jornalismo e a toda a comunidade de Anápolis e aqueles que nos acompanham por todo o estado de Goiás. Sempre reafirmar o nosso compromisso de fazer o melhor na política. Resgatar o verdadeiro sentido de fazer política. Política baseada na ética, no compromisso social, na participação popular, na defesa dos direitos da cidadania, sempre procurando melhorar a qualidade de vida da população, independente de estar na situação ou na oposição. Eu, como deputado federal,
estou no meu 6º mandato de deputado federal, Sim. 3 deles eu ganhei na oposição e 3 deles eu ganhei sendo situação. Então eu sei trabalhar tanto na oposição quanto na situação. Então é assim que a gente trabalha, então quero aqui mais uma vez reafirmar esse nosso compromisso para poder ajudar a cidade de Anápolis, o estado de Goiás e o nosso país. Grande abraço a você e todos os seus ouvintes. Tá, muito obrigado também ao deputado Rubens Ottoni participando com a gente aqui do Rádio Debate. Bora para um rápido intervalo?